Sobrenatural. Capítulo 13. Estrela misteriosa reaparece. 1933. William Branham pregou na Igreja Missionária Batista raras vezes durante 3 meses, quando ele e o Dr. Davis tiveram um desacordo. O Dr. Davis quis que Billy ordenasse várias mulheres como pregadoras na assembleia local. Billy recusou duramente. O que é isto? O Dr. Davis ficou encolarizado, indignado pela audácia do seu subordinado. Você é o ministro nesta congregação? O pastor lembrou. É seu dever apoiar os estatutos desta igreja. Dr. Davis, com todo respeito à fé batista e a tudo mais, a que eu tenho sido ordenado, eu não sabia que era uma doutrina da igreja ordenar mulheres. Não obstante, isso é a doutrina desta igreja, Billy perguntou. Senhor, eu poderia me excusar apenas por hoje à noite? Não. É seu dever estar ali. De uma forma, Billy sentiu que o Dr. Davis estava certo. Como ministro, ele deveria apoiar tudo o que a igreja local fizesse. Billy perdeu o entusiasmo em algo que sua convicção dissesse a ele que estava errado. Você poderia, pelo menos, responder algumas perguntas para mim? Isto eu farei. Você poderia explicar-me por que em Coríntios, capítulo 14, Paulo disse: as mulheres estejam caladas nas igrejas porque lhes não é permitido falar? Certamente, o comportamento do doutor reagiu com presumida confiança. Naqueles dias, todas as mulheres sentavam atrás nos cantos, fofocando e fazendo barulho. E Paulo disse: não deixe elas fazerem isto. Vê? Para Billy, esta explicação não se alinhou com uma outra escritura que ele havia lido. Então, me explique 1 Timóteo 2. Billy folheou através de sua Bíblia até que encontrou a passagem onde Paulo disse: não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Agora, Dr. Davis, eu não quero dizer que ela queria fazer algo errado, mas ela está de fato enganada nisto. Portanto, Deus não quer que ela seja uma pregadora. O Dr. Davis, com seu semblante fechado, perguntou: esta é sua opinião? Esta é a opinião da Bíblia, do meu ponto de vista. Jovem, por este motivo você pode ter sua licença tirada pela Igreja Batista. Billy tirou sua carteira do seu bolso de trás. Eu vou poupá-los de problemas e devolver isso agora mesmo. É melhor eu me livrar disto, porque eu posso ver que isto vai ser um fardo para mim. Não, irmão Billy. Não sejamos tão precipitados sobre isto. Com esta
fraca nota de reconciliação, a disputa acabou, já que nenhum recuaria de sua posição. Ambos concordaram que Billy deveria seguir seu próprio caminho e começar sua própria obra para o Senhor. Um firme aperto de mão tornou sólida a decisão deles e os dois homens partiram como amigos. Irrompendo com sonhos e entusiasmo, Billy alugou o velho salão maçônico de Jeffersonville e começou a realizar cultos aos domingos. No primeiro domingo, apenas um punhado de pessoas se ajuntou para ouvi-lo pregar. Mas, a partir daí, sua congregação aumentou com 1 ou 2 almas por semana. Billy dividia sua fé constantemente, testemunhando a novas pessoas que encontrava em seu emprego e as demais que ele havia conhecido em toda a sua vida. Ele convidava muitas pessoas para ir à igreja e havia sempre pessoas novas se revezando nos cultos de domingo. Destes visitantes, poucos aceitaram a Cristo como seu Salvador e começaram a frequentar as reuniões de Billy regularmente. Pouco a pouco sua congregação crescia. Cada novo convertido exigia um pouco mais de seu tempo, mas Billy não se importava, de fato. Ele gostava disto. Depois de tantos anos de rejeição, finalmente encontrou amor e aceitação, ambos de Jesus Cristo e deste pequeno grupo de pessoas que tinha ele como pastor. Finalmente, ele havia encontrado seu lugar na vida, seu propósito para viver, e ele tencionou dar-se à causa de Cristo sinceramente. Em junho de 1933, Billy alugou uma grande tenda de circo e armou em um terreno vazio em Jeffersonville, planejando realizar um avivamento de 2 semanas. No domingo antes desta reunião de avivamento começar, enquanto ele se preparava para a escola dominical no salão maçônico, ele entrou em um transe diferente de qualquer coisa que ele havia previamente experimentado. Ele podia ver o mundo espalhando como uma toalha de mesa em frente a ele, e isto pareceu como se ele estivesse, de alguma maneira, conectado com o decorrer do tempo. Ele viu soldados de pele cor de oliva marchando em harmonia, baionetas vibrando na ponta de seus rifles como ação de dardo. Então ele viu estes soldados atacando um grupo de pessoas de pele negra que combatiam com forcado e foices. Uma voz falou detrás e à direita de Billy, fora de sua linha de visão. Esta era a mesma voz que havia falado com ele de uma árvore de álamo quando ele tinha 7 anos de idade. Uma profunda e ressonante voz dizendo: Benito Mussolini invadirá a Etiópia e a tomará. O país pobre cairá em seu passo. A Itália tentará então invadir outros países, mas falhará. E o próprio Mussolini terá um fim funesto. O cenário mudou. Billy viu um exército de homens vestidos em uniforme de cor verde pardo, lutando com os soldados vestidos de cor cinza. Billy podia ver os tanques do exército, explosões e uma imensa rede de concreto casamata, canhões, trincheiras de metralhadoras e arame farpado. E a voz atrás explicou: da Alemanha,
o jovem austríaco Adolf Hitler vai levar o mundo à guerra. A América também irá à guerra. E no decurso Franklin Roosevelt será eleito ao 4º mandato como presidente. A Alemanha se fortificará atrás de uma longa muralha de concreto e a América pagará um preço tremendo em vidas para a ruptura desta muralha. Porém, a Alemanha será aniquilada e Hitler terá um final misterioso. Novamente a cena mudou. Ele viu a Europa estirada como um mapa diante dele e viu as fronteiras nacionais sendo alteradas e reformadas e uma nova seção política. E a voz disse: há 3 ideologias políticas lutando por domínio no mundo hoje: fascismo, nazismo e comunismo. As 2 primeiras se resultarão a nada. Porém, o comunismo florescerá. Observe a Rússia, o rei do norte. Uma 4ª vez a cena mudou. A guerra na Europa se tornou em cor azul e se desvaneceu na história. Em seu lugar, Billy testemunhou tremendos avanços na tecnologia através do globo. Entre outras maravilhas, ele viu carros em formato de ovo viajando em uma rodovia de sistema elaborado. Ele viu até mesmo um carro sem motorista. As pessoas, uma vez no interior do carro, ao invés de estarem voltadas para o vidro da frente, estavam concentradas em um jogo de entretenimento, enquanto o carro, eletronicamente, guiava-se pela estrada. A voz não fez comentário. E a cena mudou uma 5ª vez. Agora ele viu mulheres com cabelos longos e usando vestidos longos, marchando com anúncios exigindo o direito de votar. Quando este direito foi concedido, ele as viu elegerem um jovem como presidente dos Estados Unidos. Então Bill observou que as mulheres cortaram seus cabelos. Algumas das mulheres passaram a vestir calça comprida, enquanto outras encurtaram as suas saias e fizeram para elas mini blusas, que a cobertura era apenas a forma e o tamanho de uma folha de figo. Por uma 6ª vez a visão alterou. Billy observou como ali nos Estados Unidos levantou uma linda mulher, elegantemente vestida. Mas, apesar de sua amável característica, parecia haver uma dureza sobre ela que desafiava a descrição. Grande poder lhe foi dado, e ela dominou a terra com sua autoridade. A voz à direita de Bill disse: olhe uma vez mais. Billy virou lentamente para ver o 7º e último espetáculo. Os Estados Unidos espalhando-se diante dele em ruínas caóticas, crateras, buracos no chão, pilhas de escombro e fumaça enegreceram o ar. Até onde Billy podia ver, a terra estava desocupada de seres humanos. Então a visão desvaneceu. Billy permaneceu sentado por um longo tempo, entorpecido e confuso. Quando ele pôde fazer seus dedos se mexerem novamente, ele apanhou uma caneta e começou a rabiscar as 7 visões
refletindo seus significados enquanto anotava. Mussolini atacará a Etiópia. Isso seria um giro inesperado de eventos mundiais. Billy sabia alguma coisa sobre Mussolini, porque era um homem do qual o noticiário falava frequentemente. Mussolini havia sido o ditador totalitário da Itália desde 1922 e era extremamente considerado o salvador nacional da Itália. Ele havia trazido ordem ao caos em um país empobrecido pela guerra mundial, estabilizado a economia da Itália e restaurado sua dignidade. Suas reformas sociais haviam sido levadas a cabo sem perder o apoio de ambos os industrialistas e os fazendeiros. Personalidades públicas em toda a Europa e nos Estados Unidos aclamavam Mussolini, às vezes comparando ele a César, Napoleão e a Cromwell, devido ao seu grande sucesso em transformar e governar seu país. Por que iria Mussolini arriscar seu bom nome para invadir tal rétrograda terra como a Etiópia? Quanto a Adolf Hitler, quase no final de janeiro, o presidente Paul von Hindenburg da Alemanha o havia apontado como chanceler, trazendo o partido nazi de Hitler para a vanguarda da política alemã. Mas como poderia ele levar as nações europeias à guerra novamente, depois da última guerra que havia sido tão destrutiva e desmoralizante? Ninguém no mundo queria uma outra guerra. Contudo, as visões jamais tinham falhado. Billy não entendia as forças políticas mundiais, mas ele lia os jornais e assim estava atento ao fascismo de Mussolini, que estava ganhando apoio na Ásia e América Latina. O fascismo rejeitava a ideia da liberdade individual. Pelo contrário, acreditava que o Estado deveria regular todas as vidas da nação e apoiava a ideia de que o Estado deveria ser dirigido por uma personalidade dinâmica, a qual ditaria com suprema autoridade. Billy quase não conhecia nada sobre o nazismo de Hitler, o qual não havia estado muito nos noticiários até recentemente. Ele sabia algo sobre o comunismo da Rússia, com sua desconsideração pelos direitos trabalhistas e seu governo central, reprimindo, corria estritamente pela elite do Partido Comunista. De todas as forças lutando na Europa neste tempo, o comunismo pareceu menos provável para dominar. Todavia, as visões jamais tinham falhado. E aqueles carros que ele vira, tão arredondados e aerodinâmicos, quão diferentes eles pareciam dos automóveis de forma quadrada dirigidos nas estradas em 1933. Que maravilhas deveria estar adiante se a ciência e a tecnologia pudessem inventar máquinas tão magníficas. Porém, estas realizações seriam compensadas pela corrupção dos valores do mundo, exemplificado na visão pela decadência moral das mulheres. E quando aquela cruel beleza que deveria algum dia dominar a América seria de fato uma mulher ou ela representava um poder? Talvez o movimento político das mulheres ou movimento espiritual. Billy escreveu entre parênteses, talvez a Igreja Católica. E finalmente ali estava aquela terrível destruição. Parecia que os dias da América estavam contados.
Billy leu a profecia para sua congregação, comentando enquanto lia. Quando ele detalhou como estes 3 ismos da Europa seria tragado pelo comunismo, ele teve a atenção do povo e disse repetidamente: observe a Rússia, observe o rei do norte. Depois de descrever a 7ª e última visão, ele acrescentou sua opinião pessoal à igreja. Agora, o Senhor não me disse esta parte, isto é por minha conta. Julgando por quão rápido tudo no mundo está se movendo, eu predigo que isto acontecerá por volta do ano de 1977. Inspirado por estas visões, Billy pregou com todo o seu coração naquela primeira noite das reuniões de avivamento na tenda alugada. Embora ele ainda necessitasse que Hope lesse por ele seu texto da Bíblia em voz alta. Isto não prejudicava seu sermão, com o qual ele vigorosamente desafiava a multidão a aceitar a graça salvadora de Jesus Cristo. Na noite seguinte, e nas sucessivas noites, a tenda encheu-se um pouco mais de pessoas. Até que no último culto de domingo de manhã, 2 semanas mais tarde, Billy pregou para mais de 1000 almas. Ele perguntou quantos gostariam de ser batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. E mais de 200 pessoas vieram à frente. Ele despediu a igreja e se encaminharam ao rio Ohio. Era 11 de junho de 1933. Perto das 2 horas da tarde, 1000 pessoas se ajuntaram às margens do rio Ohio, no final da rua Spring, para assistir a estes batismos. A terra estava aquecida sob um céu sem nuvens. Nem mesmo uma leve brisa movia para refrescar a multidão enquanto cantava. Estou às margens do tormentoso Jordão e lanço um desejoso olhar em direção à formosa Canaã, a feliz terra, onde está a minha possessão. Estou rumo à terra prometida. Quando Billy alcançou a margem, ele viu uma jovem que conhecia, chamada Marge, sentada em um barco a remos perto do lugar onde os batismos se realizariam. Marge estava escassamente vestida em vestimentas de banho. Sentindo que a roupa de banho de Marge era indecente e inapropriada, Billy pediu a ela educadamente se ela poderia sair dali. Ela respondeu indignada: eu não tenho que sair. Isto é certo, Marge. Você não tem que sair. Mas se eu fosse você, teria respeito suficiente pelo Evangelho para sair de onde estou batizando. Não me fale sobre respeitar o Evangelho. Eu sou uma professora de escola dominical, eu não creio em batismo, eu não tenho que sair. Marge riu silenciosamente enquanto Billy se virava. Billy entrou no rio junto com o primeiro candidato ao batismo. Os dois pararam onde a água alcançava suas cinturas, enquanto a corrente movia-se lentamente ao redor deles. A superfície do rio estava tão plano como vidro derretido sob o sol. Ondas de calor atingiam as árvores na costa oposta. Billy perguntou: você crê que você encontrou Jesus Cristo neste avivamento? O homem respondeu: sim. Você se arrependeu de seus pecados? Sim. Você crê que Jesus Cristo tem te perdoado e que você agora está salvo de seus pecados? Sim.
Então vamos orar. Juntos eles inclinaram suas cabeças. Billy orou: Pai Celestial, estamos aqui porque Tu tens nos ordenado a ir a todas as nações fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então Billy levantou sua cabeça e virou-se ao candidato e disse: Sobre a confissão de seus pecados eu te batizo, meu querido irmão, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O candidato apertou o nariz enquanto Billy o imergiu em turvas águas. Enquanto a primeira pessoa caminhava em direção à margem e o segundo candidato entrou, Billy exortou a multidão: Porque Jesus nos disse para sermos batizados? Bem, por uma coisa, o batismo simboliza a morte para o mundo. Simbolicamente, o velho homem vai à tumba para que assim o novo homem possa vir e viver uma nova vida em Jesus Cristo. Mas lembre-se, o batismo não muda você. É somente um sinal externo da obra interna. O crente é testemunha para o mundo que Jesus Cristo já tem mudado o seu interior. De um a um, Billy batizou os candidatos de uma maneira similar. A 17ª pessoa a entrar nas águas foi Edward Colvin, um rapaz não muito mais jovem do que o próprio Billy. Assim que os dois se colocaram até onde a água atingia suas cinturas, Billy perguntou: Edward, você crê que foi regenerado nas reuniões de avivamento? Sim, o rapaz respondeu. Billy levantou sua voz para ser ouvido pela multidão que estava na margem. Todos inclinem suas cabeças. Quando eles consentiram, Billy fechou os olhos, inclinou a cabeça e orou em voz alta: Pai Celestial. Então ele ouviu uma voz dizer: Olhe. Ele abriu os olhos e fitou Edward, o qual estava esperando pacientemente com sua cabeça inclinada e seus olhos fechados. As palavras não tinham vindas dele. Billy não sabia de onde elas tinham vindo. Confuso, ele novamente inclinou a cabeça, fechou os olhos e continuou a oração: Pai Celestial, enquanto eu batizo este rapaz com água, que tu o batizes com o Espírito Santo. Novamente ele ouviu a voz dizer: Olhe. Abrindo os olhos, ele olhou ao redor. Edward abriu os olhos também, curioso, devido à demora. Bem, irmão Billy, você ouviu aquilo? Ouviu o quê? Pela terceira vez, Billy ouviu a voz dizer: Olhe. Desta vez ele olhou para cima no céu e ofegou. Caindo dos céus vinha uma bola de fogo. De longe se assemelhava com uma estrela oscilando entre um tom amarelo esverdeado e âmbar. Assim que se aproximava, pareceu um círculo de fogo girando e estalando, soltando faíscas e chamas. Bill segurou sua respiração em terror, enquanto a estrela vinha diretamente a ele, porém ela parou próximo a ele e pairou exatamente sobre sua cabeça. As águas ao redor de Billy se agitaram, fazendo uma fina névoa que refletia um pequeno arco-íris sobre a estrela. De repente, Billy ouviu uma voz falando com ele. Esta não era uma voz baixa e melodiosa, mas frequentemente falava com ele em visões. Esta voz era como som de tenor e era familiar. Disse:
Assim como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Jesus Cristo, tu és enviado com uma mensagem para precursar sua segunda vinda. Na margem, as pessoas ainda tinham suas cabeças inclinadas em oração. Mas Marge estava observando de seu barco. Quando ela viu a luz, ela gritou histericamente antes de desmaiar. Atirando-se adiante na proa de seu barco, aquele grito chamou a atenção de muitos. Em segundos, um tumulto tomou conta da multidão, que olhou para cima para ver a bola de fogo pairando sobre a cabeça de Billy Branham. Mulheres gritavam, homens agarravam-se uns aos outros, uns em estado de pânico correram, alguns desmaiaram e a maioria apenas tremia. Nenhum daqueles que viu a estrela ouviu a voz. Mas uma em particular, uma mocinha de 14 anos de idade, ouviu. Ela manteve os olhos fechados e a cabeça inclinada, até mesmo durante a agitação da multidão, porque seu pastor havia dito a ela que inclinasse a cabeça, e ela sempre tentou fazer o que o seu pastor dizia. Esta moça que ouviu a voz, ouviu cada palavra distintamente, e por ter ouvido, algo poderoso penetrou profundamente em sua alma, como se uma âncora tivesse se enterrado no limo acumulado de sua experiência. Seu nome era Meda Broy, e ela estava destinada a desenrolar um importante papel no futuro de Bill. A bola de fogo ficou suspensa sobre a cabeça de Bill menos do que 1 minuto, então se atirou de volta aos céus, de onde ela veio. As águas agitadas suavizaram-se novamente sob um céu azul e sem vento. Billy falou à multidão até que se acalmasse. Então continuou batizando até que terminou de imergir todos os 200 candidatos no nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto andava pela lama de volta à margem, um grupo de homens de negócios de Jeffersonville o cercou e perguntaram ansiosamente: "O que aquela luz significa?" Billy respondeu honestamente: "Eu não sei. Eu sou um crente. Isso deve ter sido um sinal para o incrédulo. Eu não sei lhes dizer." Na manhã seguinte, um jornal local publicou um artigo sobre este incidente, com o título de "Estrela misteriosa aparece sobre o ministro enquanto batizava." Para todos os demais, era apenas uma parte de outra curiosa notícia para discutir no dia em que o jornal foi publicado. Mas para William Branham era muito mais. Ele havia permanecido sob aquela luz pulsante de coramba e olhara de solaio seu brilho. Ele tinha visto as águas se tornarem agitadas ao seu redor. Ele tinha ouvido claramente aquela voz declarar: "Assim como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Jesus Cristo, assim tu és enviado com uma mensagem para precursar sua segunda vinda." Não era algo para se descartar facilmente. Simplesmente porque pareceu tão remoto e difícil para entender. Bill considerou como um sinal sobrenatural que exigia uma explicação. E se este sinal veio de Deus, então ele cria que a explicação teria que vir nas páginas da palavra de Deus. Com fervor, Billy leu a Bíblia, buscando por indícios. Ele mantinha uma agenda e lápis à mão. Assim podia anotar rapidamente, fosse qual fosse a escritura que parecia enquadrar.
Para sua surpresa, ele descobriu muitas. O primeiro lugar que ele encontrou uma referência de Deus, aparecendo na forma de um fogo sobrenatural, foi em Gênesis 15, 17, onde Deus fez um pacto com Abraão. Moisés ouviu Deus falar com ele de uma sarça ardente, a qual tinha que ser um fogo sobrenatural, porque a sarça não se consumiu. Moisés viu o Senhor novamente em uma nuvem de luz, que o ajudou a guiar os filhos de Israel para fora do Egito. Mais tarde ele encontrou esta luz no Monte Sinai, quando recebeu os 10 mandamentos. Moisés viu isto mais vezes, incluindo quando ele dedicou o tabernáculo no deserto. Prontamente escreveu: porque o Senhor teu Deus é um fogo consumidor. Salomão viu isto quando dedicou o primeiro templo em Jerusalém. Manoá, pai de Sansão, viu isto quando encontrou o anjo do Senhor. Elias viu isto no cume do Monte Carmelo. Ezequiel viu isto em uma visão. Davi descreveu isto no Salmo 18. Saulo de Tarso, em seu caminho a Damasco, quando perseguiu os cristãos, foi cegado por uma luz do céu. Ele até mesmo ouviu uma voz falar daquela luz, dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Finalmente, ambos, Daniel e João, viram esta luz encarnada no Senhor Jesus Cristo. Esta foi uma formidável ordem de versículos, não restando perguntas na mente de Billy, que aquela estrela que havia resplandecido sobre ele no rio, no último domingo, possuía uma herança que atravessava a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. O que mais podia ele pedir com respeito à vindicação? Ele sabia que isto viera de Deus. A seguir, Billy voltou sua atenção para o fato de que o rio, o qual havia estado plano como vidro, tinha de repente se tornado agitado ao redor dele enquanto aquela luz aparecera. A única coisa como esta que ele encontrou na Bíblia foi em João 5,4. Seria possível que a luz sobre ele no rio fosse o mesmo anjo que havia agitado as águas no tanque de Betesda, na antiga Jerusalém? Ele considerou esta ideia por muito tempo, mas não pôde encontrar nada além disto para provar ou desaprovar. Então ele deixou isto como uma interrogação. A terceira e mais direta evidência do significado deste sinal veio da voz. Assim como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Jesus Cristo, Bill refletiu nestas palavras de todos os ângulos, tentando decidir exatamente o que elas significavam. Ele estudou a vida de João Batista e ficou particularmente fascinado pela ligação que Deus traçou entre o profeta João e o profeta Elias. E ele, João, irá diante dele, Jesus, no espírito e virtude de Elias. Disse um anjo ao pai de João. Mais tarde, Jesus disse sobre João: se quereis dar crédito, este, João, é o Elias que havia de vir. Isto era muito para Billy, e ele sabia que levaria muito tempo para que pudesse entender melhor. Finalmente, ele considerou a segunda coisa que a voz havia dito. Assim tu és enviado com uma mensagem para precursar sua segunda vinda. Bill cria na segunda vinda de Cristo. Tendo ouvido o Dr. Davis pregar sobre isto e tendo lido isto no Novo Testamento, mas o que poderia sua própria insignificante vida ter a ver com este evento mais importante
de todas as eras? Poderia esta luz sobrenatural no rio ser um sinal? Poderia isto de alguma maneira estar ligada com a segunda vinda de Cristo? O tempo estava se aproximando? E o que a voz quis dizer quando disse: Tu és enviado com uma mensagem para precursar sua segunda vinda? A única mensagem que ele tinha era a Bíblia. Tais pensamentos fizeram a mente de Billy nadar em atordoados círculos. Isto pareceu ser um mistério muito profundo para ele compreender. Todavia ele sentiu o entusiasmo definido de antecipação nascer, queimando em sua alma.